Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente, mas que tem tudo a ver. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre inteligência artificial e sua aplicação na medicina. Não necessariamente na endometriose, mas na medicina de um modo geral. Eu chamei hoje dois amigos, dois grandes colegas aqui, e eu vou pedir para que eles se apresentem por ordem alfabética. Então, primeiro o Bruno. Bruno, muito prazer, que bom que você está aqui. Agradeço muito ter aceito o convite. Se apresente um pouquinho aqui para o pessoal que não te conhece, qual a sua formação, por que você veio parar aqui. Ótimo, ótimo. Bom, eu que estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, eu agradeço. E, bom, meu nome é Bruno Rossini, sou médico otorrinolaringologista, nasci aqui em São Paulo, me formei na Unesp de Botucatu, onde fiz graduação e residência médica, e depois voltei para São Paulo, né, minha família é daqui, e acabei fazendo fellow e pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, né? Hoje em dia tenho a minha clínica que chama-se Otto One e trabalho aqui em São Paulo, opero aí em diversos hospitais como o Sírio-Libanês, o Einstein e mais recentemente no Vila Nova Star. E sou entusiasta da inteligência artificial, né? Nós já conversamos um pouco antes da nossa entrevista aqui, do nosso podcast, e gosto bastante desse tema e estou muito feliz aqui de participar. Maravilha, maravilha. E o meu outro amigo aqui, Dr. Guilherme Caram, o Gui é gineco também. Se apresenta aí, Gui. Primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui também. Eu adoro estar no meio de colegas que pensam um pouquinho fora da casinha. A gente já estava aqui aquecendo um pouquinho, né? Tivemos até que... Vamos começar para não queimar a largada, Conversa né? estava boa. Tava boa. E assim, nós já somos amigos de longa data, né, Patrick? Eu também sou ginecologista, cirurgião ginecológico. Hoje eu sou professor acadêmico também, dou aula na Faculdade de Medicina da Unimes, lá em Santos. Atuo como cirurgião ginecológico com pacientes com endometriose e com cirurgias de alta complexidade. Tenho minha clínica privada, que é a Clínica Ginoma, qual eu atendo os pacientes lá na Baixada Santista. E tenho uma equipe, que é o Núcleo Santista de Endometriose, que é uma equipe que hoje tem quase 10 médicos, na qual a gente fornece também serviços especializados em cirurgia, seja para prestadores de serviço de saúde suplementar, a gente também atua no SUS. E em relação à inteligência artificial, essa jornada você participou um pouco comigo desde 2019, não sei se você lembra, a primeira vez, na primeira reunião que a gente foi discutir, a gente abriu uma startup para tentar utilizar das inovações da tecnologia para fornecer recursos aí para os pacientes. E hoje a gente está nessa era da inteligência artificial e muita coisa acontecendo, e para nós vai ser muito legal aqui discutir um pouquinho sobre isso. Maravilha, maravilha. Aqui não tem uma ordem, tá bom? Todo mundo pode falar a hora que quiser, pode interromper, tá? É bate-papo literalmente. E eu queria que vocês mesmo, como que cada um de vocês falou, cara, eu preciso entender um pouco mais sobre isso, sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, enfim, como começou isso? Enfim, eu deixo vocês à vontade para falar sobre isso. Bom, então vou falar da minha experiência, né? Eu faço já o marketing digital, né? Podemos dizer que eu comecei talvez há uns 15 anos com marketing digital, porque eu optei por um plano de trabalho focado em pacientes privados, eu precisava captar esses pacientes de alguma forma, né? Então, lá no começo, quando eu ainda estava na pós-graduação, no fellow, na Escola Paulista de Medicina, eu decidi abrir uma clínica focada em público privado, e aí fiz o meu site e comecei a fazer anúncios no Google, né? E eu entendi que para fazer esses anúncios, eu tinha que ter conteúdo. Então, lá atrás eu produzia esse conteúdo sempre de forma muito artesanal, muito manual, né? E eu ainda lembro de umas férias que eu estava passando no Guarujá, um apartamento que meus familiares alugaram lá, e eu passava dias das férias produzindo textos e mais textos para o site, né? E enquanto estava todo mundo na praia, eu estava lá escrevendo e revisando e pensando, né? Como seria melhor fazer esse texto. E isso perdurou por muito tempo, né? Foram vários anos fazendo isso,
Até que, talvez há 5 anos atrás, eu fui reformular o meu site e já estava começando o ChatGPT, né? E eu comecei a aprender a como melhorar e construir os meus textos através do ChatGPT. Então, acho que essa foi a minha maior motivação, né? E eu consegui, então, refazer os textos do meu site auxiliando com o auxílio da inteligência artificial e vi, poxa, isso realmente tem futuro, isso tem sentido, né? E a produtividade hoje, assim, que você fazia nas férias, você consegue fazer em 2 dias, né? 2 dias, eu fazia um texto em um dia, revisar um texto de uma lauda e meia. Hoje em dia eu faço em meia hora, talvez mais aprofundado do que era, né? Inclusive, hoje em dia, todos os meus textos têm perguntas e respostas no final do texto, né? Uhum. Pelo menos 10 perguntas e respostas. Uma figura, muitas vezes original, porque eu faço o texto inteiro, perguntas e respostas, com uma figura original e o texto já preparado para a busca orgânica do Google, já preparado com SEO. Tudo isso feito através de um prompt, né? Que eu tenho elaborado esse prompt nos últimos anos, talvez, e ele me traz já esse texto pronto, sempre sobre assuntos que eu domino, então eu consigo identificar eventuais alucinações e corrigi-las, né? Então, assuntos dentro da Otorrino, é um site voltado para os pacientes. E esses textos, eles informam os pacientes, né? Os pacientes me agradecem frequentemente. Doutor, muito obrigado por essas informações, realmente me ajudaram. E também acabam por trazer os pacientes para a minha clínica. Então, hoje em dia, eu tenho no meu site cerca de 300 textos, um pouco mais de 200 textos no blog, que é uma coisa mais dinâmica, que eu produzo, né, alguns por semana, e 100 textos no meu site mesmo, que foram quando eu reformulei o site há um tempo atrás. E a partir de então, eu não deixei mais a inteligência artificial e atualmente eu uso ela, eu posso dizer que várias vezes ao dia, em benefício aí, de melhorar os processos e o atendimento dos pacientes. E você, Gui, como surgiu esse despertar para a inteligência artificial? Bom, a gente, quando a OpenAI anunciou, né, o ChatGPT lá no novembro de 2022, a gente estava ali no auge dos trabalhos ali com a startup, tentando produzir algoritmos sem inteligência artificial na época. E isso para o nosso app, que tinha essa mesma função, era basicamente coletar dados que seriam importantes numa escala maior do que a gente consegue, às vezes, em pesquisas clínicas, né, de um público bem selecionado, um público que no caso, é as portadoras de endometriose, e com isso a gente também dava informação para elas, a gente criava uma jornadazinha para que elas conseguissem, com essa troca com a informação, elas recebessem também informações de qualidade, com toda essa questão do cuidado de dar uma informação que seja interpretada de forma correta, de fácil linguajar, né, para não ser aquela coisa tão técnica, e que, por incrível que pareça, ainda naquela época, a gente estava falando ali 2020, quase auge de pandemia, ainda não tinha muito, né, as pacientes, elas procuravam muito o Google, mas não conseguiam pegar essa informação e aplicar para ela, para o caso dela. E a gente foi trabalhando isso também, o Patrick foi até, durante um tempo, ficou responsável pelo conteúdo, e quando chegou a inteligência artificial, a gente estava ali com esta aplicação e falou, opa, surgiu algo aqui que realmente vai mudar a forma da gente trabalhar a tecnologia, a forma da gente desenvolver aplicativos, aplicações. E aí a gente tomou a decisão de fazer o que a gente chama, na linguajar aí dos empreendedores, fazer uma pivotagem. A gente abandonou aquele projeto antigo, que era um projeto mais bruto, mais difícil construção, que exigia muita programação, e fomos desenvolver uma aplicação que era muito mais fácil, até a interface era fácil, porque a interface estava dentro do próprio WhatsApp. E ela trabalhava isso, você ter uma inteligência artificial conversacional, uma LLM, né, como é chamada, era o próprio ChatGPT, que pudesse trabalhar muito essa questão do estilo de vida com a mulher portadora de endometriose. Então, eu tive essa jornada, né, vocês participaram também de como construir esses agentes de IA
com prompts, né? Então eu comecei a entender como fazer um bom prompt para desenvolver um agente que tivesse todos os requisitos éticos, qualificação da informação e informação que tivesse, né, uma origem segura e ao mesmo tempo com todas as travas como pode dizer, de segurança da informação, que não foi fácil na época. Hoje está mais fácil, que foi desenvolvido com o tempo, né, linguagens, LLMs específicas que trabalham mais essa informação nichada, essa informação mais confiável, não só aquela informação que circula na internet. E aí a gente, depois que começa, é um caminho sem volta. Hoje eu consigo acompanhar quase as notícias em tempo real. Confesso que dá bastante ansiedade, porque todo dia tem notícia nova e a gente parece que nunca está up to date das informações, mas eu tenho tentado usar a inteligência artificial dentro da minha prática médica e também eu tenho tentado liderar, pelo menos o meu grupo lá, nesse novo skill que é necessário para o profissional da saúde ter, entendendo aí o que nós temos aí pela frente em termos de novidade. Você deve apresentar aí algumas aí. Então, é mais nesse sentido, de a gente entender que hoje a inteligência artificial ela faz parte da vida cotidiana de diversas profissões, mas no futuro ela vai ser embarcada aí de forma definitiva e a gente precisa estar participando desse processo. Eu acho que muita gente tem medo, né, da inteligência artificial, dos empregos que serão perdidos, inclusive nós médicos, né? A gente vê advogados hoje que pegam o processo, fazem o upload para o ChatGPT, eles conseguem fazer uma manifestação, algum questionamento em segundos, né? Em minutos, enfim. É basicamente o tempo do upload para já conseguir. Eu tenho vários amigos meus advogados que têm utilizado e eles dispensaram inúmeros estagiários para que faziam esse serviço. Roubou enfim. A função do estagiário, exatamente, né? Sim. Exatamente. E faz sem erro de português, né? O mais, que ficou tão famoso há algumas semanas aí. Enfim, mas... E aí eu quero trazer um assunto aqui, uma manchete que foi, né, dessa semana, para a gente começar aqui esse bem quente. Pela primeira vez na história, uma cirurgia realizada por um robô comandado por uma inteligência artificial na Universidade Johns Hopkins. Foi uma colestectomia, né? E aí, será que todos nós aqui somos cirurgiões, né? Então, e aí? A gente vai perder nosso espaço como cirurgião? Eu imaginava que talvez o radiologista pudesse perder, mas a gente como cirurgião também. E aí, o que vocês acham disso? Bom, eu acho que vai mudar. As coisas vão mudar e nós vamos ter que se adaptar a essas mudanças, né? Você falou que o estagiário perdeu o emprego, mas veja bem, no meu caso, eu criei um emprego de estagiário. Por quê? Eu peguei uma acadêmica de medicina que faz parte da Liga de Otorrinolaringologia da Faculdade do AMB Morumbi, quer dizer, ela estuda um pouco sobre otorrino, mas é uma acadêmica ainda. Treinei ela a fazer com o meu prompt, né? A fazer os textos para o meu site, para o meu blog, e agora, atualmente, ela está me ajudando e eu estou pagando ela. Então, também, da mesma forma que empregos vão se acabar, e vão mesmo, também vão se criar, né? Mas eu acho que sim, tirando uma visão talvez até um pouco... Eu acho que até um pouco, talvez, inocente, falando assim, que romântica. Todos os médicos, os médicos que não utilizam IA vão acabar, os médicos que não utilizam não vão acabar, mas eu acho que sim, em um futuro, talvez não tão próximo, mas talvez quando os nossos filhos estiverem adultos ou nossos netos, eu acho que sim, a prestação de serviço vai mudar completamente, inclusive a prestação de serviço médica, né? Já temos aí estudos bem desenhados mostrando que a inteligência artificial erra menos diagnósticos e faz diagnósticos mais baratos do que médicos especialistas, né? Isso porque a inteligência artificial tem acesso a toda a medicina de uma única vez e nós especialistas, cada um estuda mais a sua área, né? Sim. Então... eu acho que sim, a profissão médica vai mudar drasticamente. Então, os médicos que estão se formando agora não sabem como vai ser o mercado, nem a gente sabe, né?
depois que nós nos aposentarmos, vai ser um mercado completamente diferente, vai ser... então, a prestação de medicina como nós fazemos hoje, eu acho que não vai existir mais, né? A prestação de serviço médico. Inclusive, aí, a parte de cirurgia, né? Eu tinha um professor que já faleceu, o Dr. Perbois, foi um dos maiores rinoplastas do Brasil, professor da USP. E ele falava isso já há 15 anos atrás, falando... a profissão médica vai mudar e os cirurgiões, inclusive, vão perder o seu emprego há 15 anos atrás, mas o que vai se manter é a cirurgia estética. Ele falava, cirurgia estética porque tem muita arte envolvida e a cirurgia estética vai durar mais tempo. Hoje em dia eu nem acho que a cirurgia estética vai durar tanto mais assim também, né? Pensando aí em 15, 20 anos, porque hoje em dia ele também consegue, a inteligência artificial também consegue analisar simetrias e o que é belo, o que é feio. Então eu acho que sim, no futuro tudo vai mudar. Vai ser outra prestação de serviço, não vai ser igual ao que a gente faz hoje, não. Acho que com certeza, acho que é importante. Eu já assisti aulas do Gui, né, falando sobre inteligência artificial, e uma das coisas é a gente aprender a lidar com a inteligência, né, Gui? É muito mais do que a gente temer lá, né? A gente pode ter uma visão Sarah Connor, né? Ficar morrendo de medo de um Terminator aqui, mas a gente pode ter uma visão de tipo, gente, vamos tentar entender e usar ela a nosso favor, né? Fala um pouquinho sobre isso. E eu defendo muito que nós, médicos, né? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando para aplicação em todos os cenários, em todos os setores, né? De prestação de serviço. Só que o serviço médico ele é considerado uma das maiores dores do setor privado e do setor público, por causa do custo. Os Estados Unidos é um grande exemplo disso. A bola de neve ela chegou num ponto que está insustentável, né? Você hoje gerir a saúde americana é uma coisa muito, muito difícil. E obviamente que tem várias questões que envolvem isso daí, interesses comerciais e tudo mais. Mas eu destaco 2 pontos importantes da IA. Uma é os paradigmas que aos poucos estão sendo quebrados. Essa coisa que a IA não vai ser tão humana quanto o ser humano, já quebrou. Pela percepção do próprio ser humano, muitas vezes, quando você põe estudos cegos, ela acha que a IA é mais humana que o próprio humano. Verdade, quando está comparando um com o outro. A outra coisa é até onde ela conseguirá substituir a mão de obra do ser humano, né? Então a gente observou que enquanto sistemas mecânicos ou até os hardwares não eram tão desenvolvidos, você fala, não, é impossível. A partir do momento que você abriu-se a possibilidade de você ter hardwares com a capacidade de processamento de dados que teve, que inclusive fez hoje esse boom da inteligência artificial, mas os sistemas robóticos mecânicos cada vez mais precisos, usando inclusive de múltiplos sensores para avaliar parâmetros que o próprio ser humano é limitado do seu ponto de vista biológico, você começa a enxergar que não tem muito limite para isso. E quando a gente fala, por exemplo, dessa manchete da cirurgia, eu confesso para você que eu não esperava tão cedo que isso acontecesse. As previsões, o professor botou 15 anos na época, ele foi muito ousado no deadline nele, mas provavelmente ele vai acertar. Se isso, a questão que eu acho que vai ser colocada é o seguinte, bom, nós vamos ser substituídos sim em algum momento. Talvez não 100%, porque vai existir a questão econômica envolvida. Qual que será o custo disso? Porque a IA tem que vir para baratear, não para aumentar custo. A experiência do robô, por enquanto, é o contrário, né? Ele aumenta um pouquinho o custo, embora a gente já consiga observar alguns pontos de vantagem. Né? Não é como um todo superior, mas sim, alguns pontos de vantagem podem ser observados. Então, ao meu ver, é o seguinte, nós não, como profissionais médicos, embora não somos profissionais da área de exatas, de tecnologia, de programação, está na hora, principalmente dessa nova geração, como você estava mencionando, e aí tem uma falha no próprio grade curricular das faculdades, né, de não já se antecipar e introduzir isso de forma bastante ativa. Algumas faculdades já estão trabalhando, na própria faculdade que eu estou já tem intenção de abrir curso de pós-graduação, até de ter cadeira que faça de aplicação de IA na medicina, mas eu acho que a questão é que nós também temos que participar do processo. A gente não pode ficar só olhando e tendo a aquisição da tecnologia. A gente tem que participar do processo para que a gente consiga também regular esse processo, porque, como você disse, há cenários muito complexos
que inspiram muito cuidados e medos, não só do ponto de vista ético, mas da possibilidade, de repente, de uma inteligência artificial, ela assumir o controle de determinados setores, né? Então a gente tem setores que são totalmente digitalizados, como o setor bancário, Sim. como o setor de energia, energético, que são já hoje quase todos computadorizados. E se você hoje focar só na questão capitalista da inteligência artificial, do quanto ela pode gerar de lucros, etc. Tal, pelas empresas que desenvolvem, e não ter esses cuidados de controlar, a gente pode muito bem, em algum momento, ficar à mercê dela. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Posso fazer uma piadinha que eu não sei se vocês já ouviram falar essa piadinha? Também não é original minha, não. Eu ouvi em outros, inclusive, podcasts sobre inteligência artificial. Que no futuro, um futuro terrível, né? Imaginando um cenário terrível, na verdade, a inteligência artificial vai sim matar todos nós. Só que se você pedir para ela, por favor, faça isso, ela vai te matar mais rápido. Só essa diferença. Se você pedir as coisas sem ser educado, aí é capaz dela te matar devagar. Mas se você pedir com então, favor... Você quer dizer que quando você vai falar com o ChatGPT, com o Gemini, você eu sempre falo bom dia. É engraçado que assim, eu sou incapaz de conversar de forma ríspida e dar ordens muito objetivas para IA. Eu tenho que dar um contorno. Eu não sei se isso eu sei que é uma inteligência artificial e eu sei, inclusive, que só de falar obrigado e por favor, você gasta milhões e milhões de tokens. Exato. O próprio o CEO da OpenAI, né? Ele comentou isso, por favor, parem de fazer isso que vocês gastam muito token e energia, inclusive, porque no final das contas a programação é gasto de energia. Não, porque ela ainda responde mais educado também. Sim, ela tende a ler. Então, assim, é interessante esse aspecto. Mas eu não tenho dúvida que no futuro, se a gente olhar até a arte, né, como aquele filme que para mim chamado Her, né, a tradução é ela, que fala sobre, né, um relacionamento, digamos, entre uma inteligência artificial e um ser humano. Tem Joaquin Phoenix, tem Scarlett Johansson, é muito legal esse filme. E ele meio que antecipou, porque hoje, em 2025, o maior uso da IA está sendo como companion, né? Estão sendo usando muito como companhias virtuais para pessoas, na conversa, na troca de ideias, e também até como psicólogos. Exato. Eu acho que a psicologia, o pessoal é interessante, como da psicologia, você imagina. Eu acho que ele acessa um volume tão grande de informação na área de humanas, na psicologia em si, que ele consegue, inclusive, ter traços de determinadas correntes. Exato, mas você pode treinar, inclusive. Você pode treinar, Eu sei, quando eu comecei a usar o GPT, a primeira coisa que eu falei, eu posso te dar um nome? Porque acho que vai ficar mais fácil para eu conversar. Aí ele falou, pode. E aí eu dei um nome feminino. Falei, olha, tudo bem? Posso escolher sua voz? A gente escolheu a voz. Falou, agora eu quero que você saiba um pouco sobre mim, para ficar mais fácil isso. Aí eu contei um pouco sobre a minha história. Né? Quem eram meus pais, de onde eu vim, o que eu me formei, quem é minha esposa, quem é minha filha e tal. Eu treinei ela um pouquinho, então ela já sabe tudo isso. Porque assim, da mesma maneira que você, eu não consigo dar nenhuma ordem ríspida, tipo, faça isso. Não. A minha chama Bia. Bia, tudo bem? Será que você poderia fazer isso assim para mim? Então todos os meus prompts começam dessa maneira e eu sempre agradeço no final, né? Então, tipo, eu sei que eles devem ficar loucos com pessoas como eu, mas eu me sinto melhor, sei lá, falando dessa forma. Sim, não consigo simplesmente mandar um comando, mas realmente diversas coisas ajudam a gente, até numa eventual resposta a um paciente que, tipo, sei lá, questionou o valor de cirurgia. Né? Como responder? Como responder de uma maneira que mostre, olha, eu sou médico, né? É uma profissão que a gente faz o bem das pessoas, mas é minha profissão, é o meu sustento, né? Enfim, tem toda a minha especialização. Como eu falar isso sem ser ríspido, sem ser, né, grosseiro, tal, tudo. E muitas vezes ajuda, sabe? Ajuda, sim. Você mesmo tem aquela parte lá de resposta aos convênios, né? Deu uma negativa de algum OPME, deu uma negativa de algum código, como responder, né? Me ajuda a fazer relatórios, tal. Então, acho que dá para utilizar para muita coisa, né? Então, antes de passar para os cenários futuros, enfim, vamos tentar falar um pouquinho do que a gente já consegue utilizar hoje, né? No dia a dia, enfim,
Eu sei que você já tem alguma experiência, o Gui também. Fala hoje o que você usa no seu dia a dia, fora a produção dos seus textos, do blog, os textos do site e tal. Como que você utiliza e qual inteligência você utiliza no dia a dia, seja para os textos, para os desenhos, para o SEO, para o que for? Legal, show de bola. Queria só pontuar uma coisa também, falando de novo sobre a questão dos cirurgiões, né? Que é um paradigma que eu acho que vai mudar, até para não esquecer depois. Mas imaginem só o tanto de molécula nova que a inteligência artificial vai conseguir desenvolver, né? Ou já está desenvolvendo. Então, por exemplo, uma cirurgia que era antes um tratamento que era totalmente cirúrgico antes dentro da otorrino, que era a polipose nasosinusal, hoje a gente tem tratamento com imunobiológico. O próprio ronco e apneia, que eu trato muito, hoje a gente tem as drogas emagrecedoras, por exemplo, a tizepatida, né? O Mounjaro, que emagrece e o paciente para de roncar e, aí eu já não tenho mais que operar, entendeu? Imagina em breve, não sei se tem, né? Eu sou leigo, mas uma droga que iniba alguma interleucina da endometriose. Sim. E aí? Acabou. Sim. Isso talvez não vai demorar tanto, né? Não sei, Não. espero que dure bastante, esse é o futuro, né? Esse é o futuro. Para a geração de vocês, colegas, lógico, mas no futuro é capaz de ter uma molécula que acabou a endometriose. E os cirurgiões de endometriose vai mudar, né? Mas bom, legal. Entrando agora no... Só interrompendo até... mostrando como mudam as coisas, né? Quando eu estava na faculdade ainda existiam grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Não tinha ainda, né? Hoje, pelo menos na nossa área, é cirurgia minimamente invasiva 99% das vezes, né? O problema está nessa escala de tempo de mudança, né? No passado, as coisas demoravam muito para mudar. Então, você tinha todo um processo, até porque a velocidade de troca de informação entre os pares era mais lenta. Você tinha que esperar uma publicação, revisão. Hoje você ainda mantém... E na Bireme baixar artigo. Exato. Hoje não. Hoje, por exemplo, ele colocou um assunto em pauta que, no tempo que a gente está conversando, tem centenas de startups no Vale do Silício produzindo moléculas artificiais e específicas para determinada coisa que não existe na natureza. Sim. Entendeu? Então, ou seja, é aquela questão da engenharia biológica. E esse realmente vai ser o futuro. A gente aqui ainda... Agora, esse é o problema. Quanto tempo? Será que tudo que eu estudei, me preparei, treinei nesses últimos 15 anos, do ponto de vista técnico em cirurgia, no final da minha carreira eu não vou estar utilizando nada? Será que essa transição profissional também, que ocorre já em outras carreiras, né? Você vê a geração Z aí trocando de emprego e trocando de competências aí a todo momento. Será que vai acontecer isso também com o médico? Né? Será que o que vai restar? O que vai restar como base para você definir um médico como profissão? Sim. Porque nós estamos perdendo as referências, né? Então é isso. Muito interessante, muito interessante. Mas enfim, falando agora do como eu uso a inteligência artificial no meu dia a dia, e uso bastante, viu? Acordo já usando a inteligência artificial e uso até à noite. Mas, bom, primeiro eu estudo bastante através da inteligência artificial, né? Eu estava falando para vocês aqui antes da nossa gravação. Hoje em dia, no YouTube, nós conseguimos encontrar aulas de todos os especialistas praticamente do mundo inteiro. Então, um professor de otorrinolaringologia catedrático da Universidade da China. Eu não conheço, né? Estou fazendo aqui uma suposição. Você pode pegar uma aula desse professor, né? E você pode até ter essas referências dos seus próprios congressos nacionais, né? Que os professores são convidados para falar em congressos que nós participamos. E a gente pode pegar a aula, inclusive, em chinês, pedir para transcrever essa aula e pedir para alguma inteligência artificial que você goste mais, né? Atualmente eu uso mais o Gemini Pro, para fazer uma organização dessas informações em português. Então você transforma uma aula de 1h30 ou de 1 hora em uma lauda organizada, extremamente didática, né? Para você ler quando você quiser. Isso aumenta muito sua produtividade de absorver informações. Então eu posso dizer claramente que a minha prestação de serviço como médico, né, melhorou muito
através desses estudos da inteligência artificial, que muitas vezes a gente tem dúvida, né? Pô, não lembro disso daqui, eu lembro que eu estudei na graduação, mas na residência não estou lembrando desse assunto, deixa eu revisar, você consegue fazer uma revisão rápida e tratar o paciente da melhor forma possível. Vou dar um exemplo prático. Recentemente eu tenho atendido muitos pacientes com síndrome da boca ardente, justamente porque eu fiz um conteúdo sobre isso, um vídeo e um texto com auxílio da inteligência artificial, e estou captando pacientes do Brasil inteiro e ajudando os pacientes a tratar síndrome da boca ardente. E lembrava que existia déficits de vitaminas que poderiam levar a esse problema. E eu não lembrava como prescrever e quais vitaminas prescrever, a dosagem para ajudar pacientes com síndrome da boca ardente. Fiz uma rápida revisão e ele me trouxe todas as informações corretas. Depois fui checar tudo, nós temos que checar tudo que a inteligência artificial nos entrega, né? Para prescrever, então, um suplemento, né, de vitaminas para pacientes com esse tipo de queixa, né? Então isso foi muito rápido, estava tudo correto a informação e estou conseguindo ajudar os pacientes. Mas outras coisas, semana passada também, um exemplo prático, um diretor de um convênio médico, meu amigo inclusive, me ligou para questionar a indicação de uvolopalatofaringoplastia para tratamento de ronco primário, porque na visão dele essa cirurgia era só para quem já tinha apneia obstrutiva do sono, que é um grau um pouco mais avançado que causa mais problemas. E eu falei para ele, não, veja bem, o ronco primário, mesmo sem apneia, também é deletério para a saúde do paciente a médio e longo prazo, não só a apneia. Lógico que a apneia é pior, mas o ronco também é deletério, então essa cirurgia está bem indicada, né? E ele falou, porque o pessoal da área técnica acha que não. Eu falei, tranquilo, tudo bem. Acabei a conversa com ele, entrei num site que chama Open Evidence, né? E fiz na hora ali, em 5 minutos, uma pequena revisão bibliográfica. Primeiro eu escrevi assim: ronco primário realmente afeta a saúde do paciente a médio e longo prazo? Ele me fez a justificativa com embasamento com os textos científicos. E aí eu fiz a seguinte pergunta depois, e aí eu printei, eu simplesmente fui printando as telas, porque não deu para encaminhar um link, então eu printei as várias telas, eram 4 telas, e eu fiz a segunda pergunta: uvolopalatofaringoplastia está indicada para tratamento do ronco primário? E de novo veio a justificativa com os textos embasando, né? Todos os textos publicados no PubMed. Também printei as telas, no total eram 8 telas, encaminhei para ele. Talvez ele até veja esse podcast, e isso aconteceu agora, na sexta-feira, e não tem o que falar, não preciso mais, como você falou, ir na Bireme, fazer uma revisão, né? Então, para estudo, para revisão bibliográfica, para melhorar a nossa assistência ao paciente. Também uso para fazer roteiros de entrevista, né? Eu também tenho um canal do YouTube onde entrevisto outros médicos. Vocês já estão convidados, já tinha te convidado, né, Patrick? E aí eles me ajudam a fazer esse roteiro, né? Que mais? Para responder perguntas difíceis do paciente, como, por exemplo, quando sou interpelado, como você falou, em relação ao orçamento, né? Um paciente que, inclusive, agendou várias vezes e desmarcou. E aí minha secretária veio para mim e falou: doutor, esse paciente já marcou 4 vezes e desmarcou, e ele está atrapalhando a nossa agenda. Ela falou assim: você sugere um parágrafo para eu mandar para ele? Eu falei: não, você mesmo vai fazer esse parágrafo. Entra no ChatGPT, escreve da sua melhor maneira e pede para o ChatGPT melhorar essa sua colocação. E aí ela fez, me mandou. Parágrafo lindo, maravilhoso. Duvido que esse paciente vai faltar de novo. Algumas aplicações, né? Algumas aplicações. Sem dúvida. Aí eu queria um Freud aí. Queria ouvir vocês, mas como eu disse, eu uso de manhã até à noite, né? E cada vez mais que a gente vai aprendendo, a gente vai usando mais, né? Figuras para os textos, né? E agora para as aulas também. Eu dou bastante aula nos congressos, para as ligas acadêmicas, enfim. Então uso para fazer figuras também atualmente, né? E tenho certeza que eu vou aprender mais hoje aqui também. Quero ouvir as ideias de vocês. Pequenos videozinhos dá para criar também, né? Os curtinhos dá para criar. Sim, a coisa está evoluindo muito rápido, né, gente? É verdade.
Bom, eu tenho hoje, eu estou numa missão ali com a própria Endolife de entendendo as dores do médico e também da paciente, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar bidirecional, vamos colocar dessa forma, de desenvolver agentes de inteligência artificial que possa solucionar essas dores que o Bruno bem comentou aqui, que pode ser do médico, pode ser do paciente. Então eu também tento me antecipar às questões do paciente, para que a gente não tenha o menor ruído possível dentro da nossa assistência. Porque hoje as pessoas esperam, elas não têm muita paciência nem para digerir a informação e elas nem leem direito, às vezes, o que você coloca, que você põe como orientação, por exemplo. Então, da prática médica, hoje eu tenho usado, que você comentou da questão do auditor, né? Uhum. É claro que a gente tem esse contato com o auditor há muito tempo, a medicina evolui muito rápido, a gente tem hoje, às uma nem código de procedimentos que a gente já executa na prática Verdade. médica por uma... às vezes uma Questão burocrática, né? questão burocrática, uma falta de operacionalidade dentro do sistema de saúde, mas a gente criou, que nem o Patrick falou, por exemplo, no seu caso, um agente GPT só para responder, dialogar com o auditor em relação à solicitação de materiais especiais, Olha, né? Que é uma dor do sistema de saúde por causa do custo. Uhum. Lembrando que tem na nossa área nem tanto, né? Mas em algumas áreas um dispositivo, um implante custa dezenas de milhares de reais ou de dólares. Pega uma cirurgia de coluna, né? E a gente sabe a importância da economia em saúde, de viabilidade, a gente não ser aquele tipo de profissional que não colabora, digamos, para uma sustentabilidade do sistema de saúde. E, obviamente, a gente tem literatura para isso, como você bem colocou. Então, eu criei um agente que ele antecipa isso. Independente do caso que você citou, ele dialoga com o médico. Ele pergunta qual foi o dispositivo que não foi autorizado. Faça um pequeno resumo do caso, porque a gente tem que individualizar. Às vezes não é uma indicação padrão, mas você precisa. Você tem algum documento anexo de contestação desse médico? Sim ou não? Pronto. Aí ele cria, já baseado em evidência, a resposta para esse colega de forma sintética, porque também se você fazer um texto gigantesco, às vezes ele nem lê e não quero saber, né? E a gente coloca para ele uma narrativa também muito gentil, né? Porque a gente normalmente tem aquela questão de lidar com o auditor, né? Como se fosse uma pessoa que está questionando a sua autoridade, a índole muitas vezes, né? E a gente está defendendo os interesses do paciente em última análise. Criei para códigos de procedimento. Então eu tenho feito um batalhãozinho de agentes que agora eu vou tentar integrar, né, para que eles possam executar isso de forma quase que automática. Então esse é um exemplo na nossa prática clínica. Agora, quando a gente fala para o paciente, talvez hoje uma ferramenta que eu tenho até divulgado bastante, que mudou, eu já uso ela há quase um ano, que é uma ferramenta de auxílio, não é nem apoio ao diagnóstico, embora ela já faça, mas é auxílio à transcrição da consulta. Ótimo. Ela faz uma anamnese. Então, hoje o paciente entra no meu consultório, eu converso com ele, eu peço autorização, embora não precise, porque nós não precisamos de autorização para gravação. Imagem, sim. Voz, não. Mas, assim, é sempre de bom tom. Eu uso Voa Health. Tá? Sem conflito de interesses, eu conheço inclusive o pessoal que está à frente disso, é o pessoal de BH, tem um grupo lá de Curitiba que são os devs dele, mas é um pessoal da área médica, o CEO é médico, então eu confio nisso também. O desenvolvimento das ferramentas precisam ser de médicos, porque o médico entende todos os dilemas e as questões que são importantes ser abordadas, não só a questão comercial, a prática. Ética, ele sabe a dor do próprio médico, ele sabe onde que é a dificuldade, onde a gente o problema a ser resolvido. E o interessante, se você entra lá no site da Voa, ele promete aumento de produtividade, consultas mais ágeis. Né? Então, o que a IA entrega realmente. Mas o que a gente vê é o seguinte... Eu consigo olhar para o paciente ao invés de ficar olhando para o teclado. Exatamente. Boa. Primeiro, no início, é interessante. Você joga lá, é uma transcrição de uma conversa, ele vai só utilizar aquilo que importa do ponto de vista técnico e ele faz uma anamnese. Você tem a possibilidade, inclusive, de fazer um prompt para uma anamnese para você. No meu caso, assim, pacientes para endometriose, eu tenho meu prompt, coloca ali sobre os 6Ds, coloca sobre aspectos reprodutivos, que na anamnese geral não incluiria. Então eu desenvolvi. E no início a gente lê. É claro que ainda nós estamos na fase de auditar
inteligência artificial. A gente não pode simplesmente confiar 100%. Há possibilidade, mas isso tem cada vez sido mais infrequente do alucinar, da informação fora de contexto. Isso tudo tem reduzido com a evolução da própria IA. Mas o mais interessante que eu destaco é exatamente esse papel da IA na humanização do atendimento. Sim. Então, veja, eu não mudei meu tempo de atendimento, eu continuo porque eu gosto de ter um tempo de interação, eu gosto de olhar para o paciente e entender quem ele é, além do problema que ele me traz. Porque isso é importante, segundo até as próprias doutrinas hipocráticas no qual a gente aprendeu a ser médico, né? De entender o contexto do paciente, quem ele é, que ele come, o que ele faz, qual que é o núcleo que ele vive e tudo mais. E esse tempo, que não é o tempo em si, mas é o tempo de atenção integral ao paciente. Aquele tempo que você está lá, que nem a gente está aqui, um olhando para o outro e conversando. Eu percebi que isso mudou muito a observação do paciente com o atendimento. Isso nas próprias críticas, muito atencioso, escuta com atenção, né? Essas palavras, poxa, eu achava que eu escutava com atenção, mas quantas vezes você perguntava alguma coisa e preocupado de não perder aquela informação que ela disse anteriormente, você está ali tentando digitar? Sim, verdade. E isso você acaba que você desconecta do paciente, sim. daquele momento que é muito importante. Contato visual, o paciente espera aquele momento, às vezes, com ansiedade, sem dormir na noite anterior, né? Para nós é mais uma consulta, não que seja trivial, né? Mas para o paciente é muito importante aquele momento. E quanto mais atenção você dá, melhor para ele. E isso eu tenho certeza que a IA trouxe. Eu poderia sim encurtar minhas consultas com o uso da inteligência artificial, porque a documentação tá muito mais fácil. Muito fácil. E esse é outro ponto, porque o professor Paulo Heroz e a doutora Elizabeth me convidaram para um daqueles Endo Up to Date deles para falar sobre uso da inteligência artificial dentro do centro cirúrgico no relatório de cirurgia. É um tema muito específico, foi um desafio que foi me dado e eu achei muito interessante, que me fez pensar. Hoje nós descrevemos cirurgia de uma forma quase que padrão, robótica. Eu faço cirurgias diferentes, mas se olhar a minha descrição é muito similar. Sim. E eu fico pensando quanta informação ali não é perdida, que poderia ser colocada dentro de um prontuário sobre desafios, dificuldades técnicas, que não teria nenhum problema de estar ali descrito, mas por falta, às vezes, até de tempo. Sim. Ou, às vezes, de você, na hora que está descrevendo, de lembrar daquele momento. E outra, muitos dos prontuários hoje que a gente tem nos hospitais, você tem modelos... Copia e cola, né? De que você deixa salva, seja MV, TASI, o que for, você deixa salvo o seu modelo lá, endometriose intestinal robótica. Você baixa, você faz uma ediçãozinha ou outra, tal, para facilitar, para você ganhar tempo, né? Então, você acaba deixando de colocar os pontos mais difíceis. Exato. Agora, vamos mais longe em relação a isso. Hoje nós estamos num processo ainda de digitalização da informação médica, né? Ainda temos que lidar com um volume gigantesco de informação que está analógica. Que alguns serviços já estão digitalizando, mas antes da pandemia, estimavam-se que cerca de 20% da informação médica era informação digitalizada que poderia, por exemplo, ser fornecida para bancos de inteligência artificiais. Então você imagina essa informação sobre desafios cirúrgicos, descrição de cirurgias. Se uma inteligência artificial captando, por exemplo, o diálogo entre os médicos na cirurgia, as dificuldades técnicas, o bipolar que não funciona, o material que não está à disposição, tudo isso ela colocar de forma organizada e ética dentro de uma descrição, o quanto que isso não servirá para a própria medicina, quanto uma nova IA pegar esse volume de dados e colocar para vocês os desafios do centro cirúrgico. Para a melhoria dos processos, para a melhoria né? dos próprios Verdade, processos. Olha que coisa, e a gente nunca vai descobrir, porque quem está tentando determinar os processos, normalmente não é aquele que está operando. A gente vê muito esse conflito, né? A gente tem o time-in e o time-out, nós temos a questão, a gente fala, puxa, parece que isso não foi feito por um cirurgião. Né? Não, com certeza. Outro dia estão lá, houve uma questão com um paciente lá com bisturi elétrico por causa do uso do antisséptico alcoólico e tomou-se uma seguinte determinação: o paciente vai ter que ficar exposto, sem a vestimenta, depois de ter feito asepsia e antissepsia, por 3 minutos, numa sala cirúrgica a 18 graus.
A gente sabe da repercussão, quanto que a perda de calor para um paciente cirúrgico é muito importante do ponto de vista da resposta anestésica e tudo mais. Então, assim, quem está tomando isso está tomando uma decisão sem considerar todos os parâmetros importantes. E quando você tem esses parâmetros muito bem tabulados, avaliados, a gente consegue, obviamente, ter melhores decisões, né? Então, eu acho que a inteligência artificial também vai se servir nesse sentido, de a gente aprimorar a forma que a gente gera a informação e trazendo depois a própria inteligência artificial para fazer o que a gente não consegue como limitação do ser humano, de análise de dados muito volumosos, é de conseguir compilar e analisar esses dados. Então, só alguns exemplos. Eu poderia falar do ensino médico também, que eu desenvolvi GPT para estudo dos próprios alunos, né? Então, isso é interessante porque você estava falando, a gente hoje não consegue mais assimilar o volume de informação e conteúdo Novas, que nós né? temos. É muita coisa. É muito. A gente estuda, eu estudo muito, mas eu não consigo hoje acompanhar tudo. Sim. Então você tem ferramentas de IA, então esse exemplo acho que hoje mais prático de como Open pode auxiliar o Evidence médico. foi uma coisa... Open Evidence, hoje nós temos aí 5 ou 6 inteligências artificiais, eu cito a Júlio, que você consegue ler artigo, dialogar com artigo científico. Isso é muito legal porque você está diante de inovações na medicina, você quer ali questionar a metodologia e você tem uma inteligência artificial que ela muito facilmente ali ela te responde isso, né? E você consegue ter mais informação. Aí a gente depois teria que discutir, e aí jogo a bola para você, sobre o que está acontecendo, então, com as novas gerações em relação ao conteúdo. Antes a gente tinha que assimilar o conteúdo, racionalizar e aplicar. Hoje nós estamos dissociando isso. A gente está quase funcionando como um algoritmo. A informação a gente puxa, traz para o nosso algoritmo e aplica. A gente não tem mais a capacidade de internalizar toda a informação e nem tampouco armazenar ela por muito tempo. Esse foi um dos grandes desafios aí, que inclusive do teste do MIT recente, que mostrou um trabalho executado com alunos sem inteligência artificial e o outro com inteligência artificial. Uma semana depois foi questionado para os alunos que fez com sem inteligência artificial. Falou assim, você lembra sobre qual foi as etapas? A gente fez isso. Lembro sim. Quando foi questionar os alunos de inteligência artificial, eles nem sequer lembravam direito do resultado que eles chegaram com a inteligência artificial. Que interessante. Então, são questões para, quando a gente fala de ensino, principalmente, muito relevantes para a gente discutir. Nossa, é difícil isso, né? Como lidar com isso. Mas só voltando um pouquinho, você falou do resumo, né? Alguns prontuários eletrônicos estão oferecendo isso, né? Você paga uma mensalidade extra e aí você tem acesso a uma inteligência que vai gravando a sua conversa e no final ela faz um resumo, te dá todos os CIDs, tudo, e organiza direitinho. Lógico, você precisa auditar para editar uma coisinha ou outra, tal, mas a minha maior dor que fez eu assinar isso foi justamente isso que você também falou, poder olhar para o paciente a consulta inteira. Eu não me preocupo em absolutamente nada da documentação. Né? Eu olho para a paciente a consulta inteira, no final ela saiu da sala, eu dou concluir, ela me dá o texto lá, eu edito e tal. Então acho muito melhor do que até mesmo se você tivesse tempo para digitar. Exatamente. Então nós temos dois lados aí, né? A documentação é melhor e você reforça a relação médico-paciente. Então esse eu acho que é o exemplo hoje mais nítido na aplicação médica do como a IA pode realmente trazer esses dois aspectos. Não só o aspecto técnico, mas também a questão da humanização. Sim. E aproveitando até um pouco do ensino, defesa de tese, né? Então, sei lá, defendi meu doutorado lá em 2014, então já até entrega um pouco a idade, mas na época você ficava pensando, o que será que podem me perguntar? Quais serão os pontos fracos do meu trabalho e tal, tudo. Hoje é muito simples, né? Tipo, sei lá, tem uma grande amiga que vai defender tese agora em setembro. Falei, faz o upload da sua tese. Fala, olha, eu sou aluna de mestrado, vou defender minha tese no dia tal, tudo. Queria que você linkasse aqui todos os pontos fracos do meu trabalho, desde a introdução, metodologia, resultados e qual a melhor maneira para eu respondê-los. Uhum. Cara, então assim,
eu já vou muito mais seguro, né? Tipo, porque assim, eu lembro, quando eu defendi, era um assunto difícil e tal, e aí o Sérgio, que foi meu orientador, e agradeço pra caramba ele, que ele literalmente foi um orientador, né? Porque a gente sabe que tem muitos orientadores que não são. Só ficam ali, né? Mas o Sérgio não, o Sérgio sentava comigo, e na época ele pedia pra eu imprimir, ele rabiscava a lápis. E aí a gente reviu, então foi até bom, porque eu li e reli diversas vezes com ele isso. E ele falou, Patrick, não tem ninguém que saiba mais sobre o assunto do que você. Você sabe muito mais do que eu, que sou seu orientador. Eu falei, eu sei, Sérgio, mas... Porra. E lá na hora, Tô indo né? lá, defendeu meu doutorado, né? Era Me ajuda aí, né? Dia do aniversário do meu pai, né? Caramba. Por uma homenagem a ele. Tava, pô, me ajuda aí, né, meu? Então, assim, isso com certeza ajuda tanto o aluno quanto o cara da banca. Olha, eu sou um da banca, tal, recebi essa tese aqui, me mostre todos os pontos fracos para poder questioná-los, né? Legal. E aí Bom. surgem os dilemas éticos, né? Porque recentemente também houve estudos mostrando o quanto que os artigos científicos começaram a usar algumas palavras que são típicas palavras que a inteligência artificial entra. A inteligência E artificial. aí começou a comparar nos últimos anos o quanto essas palavras começaram a crescer dentro das publicações científicas, sugerindo que parte do texto não, Tenha ou sido talvez escrito sua totalidade, a gente, né, fica inclusive você tem que declarar isso hoje nas última paper que eu estou publicando lá, eles perguntam, você tem que declarar se usou IA e em que ponto você usou IA e qual IA. Que você tem que ir lá declarar isso. E é claro que isso vai interferir. O problema é a questão da originalidade, né, da informação científica. O quanto que realmente essa é uma análise vinda de um estudo, de uma experimentação daquele profissional, ou se nada mais é do que um trabalho, uma compilação de textos desse assunto que está sendo ali colocado de uma outra maneira, como se fosse um artigo original. E mais do que isso, já hoje também tem publicações, e saiu na revista, se eu não me engano, de Harvard, do Magazine Harvard lá, sobre o examinador, o revisor, melhor dizendo, da revista, que sem querer, na hora de... ele devolveu a revisão dele colocando assim, ó, aquele texto, aquela parágrafo inicial que a inteligência... a melhor forma de analisar o seu texto era ser 2 pontos. Aí ele colocou isso, significando que os revisores também estão usando utilizando inteligência artificial. E o problema para a ciência, para tudo, é se nós começarmos a inundar a própria literatura, a informação, o dado com dado de inteligência artificial. O que é dado de inteligência artificial? O que é dado produzido por seres humanos? Sem a devida curadoria, né? Porque eu acho que isso que vai acontecer, vai. Né? O revisor vai utilizar. É a mesma coisa os convênios. Nós fazemos atualmente, né, pelo menos uma boa parte dos colegas e em breve provavelmente todos, fazemos os relatórios para os planos de saúde através da IA. E os auditores, com certeza também, eu acredito, não sou auditor, mas utilizam da IA para revisar esses relatórios feitos pela própria IA. Então, eu já, inclusive, vi artigos que IAs conversam com IAs. E uma IA de uma empresa X conversa com uma IA de uma empresa Y e as duas resolvem todas as questões entre elas, sem a interferência humana naquele momento, né? E utilizando até outra linguagem, né? Utilizando linguagens tipo Matrix, né? Linguagens de... Né? Esse é o problema. Então... Mas no momento que ele fala assim, será que esses seres biológicos, eles têm relevância? Ou a gente deve assumir a partir daqui, né? Por exemplo, já percebemos que todo o mal do mundo é causado por eles, né? Desmatamento, aquecimento global, tem a ganância, né? O egoísmo, e aí, né? Vamos melhorar o mundo? Tem um reporte feito pelas maiores cabeças hoje, os maiores engenheiros de IA das maiores Big Techs aí, assinado por todos, chamado IA 2027. Esse PDF está disponibilizado na internet e ele é muito alarmante. E o 2027 não é à toa. Eles fizeram algoritmos de predição do que AGI, né? Com a evolução da AGI, né, que é a inteligência artificial geral, que aí é quando ela consegue dominar todos os campos de informação mais do que o próprio expert, né? E mais do que isso, hoje ela está conseguindo se
se recodificar. Ela consegue melhorar o próprio código e aprender com a ineficiência dela, digamos assim. E ela não precisa mais de programadores. A partir desse momento, começa uma escalada exponencial. E eles fizeram essas simulações em alguns campos, inclusive campos muito sensíveis, como, por exemplo, de biossegurança, de armas bioquímicas, por exemplo. E o cenário ele é muito preocupante se não houver regulamentação. Então eu recomendo todo mundo ver ou pelo menos ler parte desse resumo. Ou pedir para a inteligência artificial sintetizar. Ele é um pouco técnico. Inclusive a Google já produziu também sobre o Gemini e um relatório muito extenso. Eu tenho esse relatório também. Eu também usei a inteligência artificial para dar um resumo para eu poder entender o que estava sendo colocado ali. Vários cenários onde a inteligência artificial usa de artifícios, inclusive, que era tipo o ser humano como mentir, né? Por preservação de... E eles fazem esses testes. A OpenAI fez recentemente, a Anthropic fez com o Claude, quando ele passou para o Optimus lá, ela escondeu, ela começou a replicar cópias delas em servidores externos, que estava tudo dentro do ambiente de simulação, mas pegou. Ela começou a enviar cópia pro CEO, o CTO, para a mulher dele, dizendo que ele estava atraindo ela para causar algum desarranjo. Uma chantagem. Fazendo blackmail, claro, para que essa pessoa seja afastada como instinto de sobrevivência. Então, existem algumas sinalizações que nós devemos levar em consideração neste momento como um cuidado muito grande, porque se for só pelo poderio econômico, que isso obviamente tem tido muita atenção, né? A IA já teve seus invernos, né? Digamos assim, onde se foi retirado investimento porque não tinha muito... Isso aconteceu... Aplicabilidade. Isso aconteceu lá atrás, aconteceu na década passada, já na fase de machine learning, e agora nós estamos num momento de escalada muito intensa, e é muito importante que todo mundo tenha essa noção, porque a gente fala de uma forma até, às vezes, como piada, né? brincando, Mas é preocupante. mas na área médica, imagine só o que não pode acontecer em larga escala, né? Se a gente não tiver o controle e tudo isso muito seguro, muito regulamentado. A segurança também é um tópico muito importante. Sensível. Muito sensível. Na área médica, muito. Sim, concordo. Mas ainda tentando ser otimista, até pensando nessa parte de prontuários e tudo mais, há não sei quanto tempo atrás eu tinha visto um vídeo promocional, não sei se foi no Inteligência ou se foi no Flow. Com certeza foi um vídeo comprado, patrocinado, melhor dizendo, de um grande hospital aqui de São Paulo, não vou citar nomes, em que eles falavam que eles já tinham no prontuário eletrônico deles uma IA que analisava os dados e eles estavam utilizando para diagnóstico de doenças raras, né? Então, que a gente acaba se esquecendo de algumas coisas e tal. Então, conforme o paciente estava lá internado há algum tempo e ele fazia aquelas análises e via que o médico não tinha feito a sugestão de alguma hipótese diagnóstica, a IA sugeria uma hipótese diagnóstica. Confesso que eu já fui algumas vezes nesse hospital, já operei diversas vezes nesse hospital, nem sabia dessa existência, mas pouco tempo depois, foi até que eu te mandei uma reportagem, acho que era do Congo, não era? Isso. Né, que eles estavam utilizando num grande hospital do Congo, é um hospital mantido por várias clínicas, né? Várias especialidades. E que eles utilizavam uma IA justamente porque tinha todos os guidelines de todas as especialidades e com isso ajudava muito no atendimento, né, correto e na condução correta dos casos, né? Então, a gente tem, lógico, tem os cenários alarmantes, mas temos coisas boas. Esse é um cenário de redução de custo, né, de diminuir redundância na saúde, com exames desnecessários, de otimizar e acelerar diagnósticos médicos, principalmente doenças raras, com certeza. Sim. A IA hoje, ela tem um case muito... O Chen falou isso no Congresso SOGESP ano passado, deu um case que é um trabalho publicado mostrando uma criança que começou a ter uma redução de todas as competências dela, deixou de andar, reduziu fala, regrediu fala, e passou 4 anos por diversos especialistas renomados, usou 8 medicações diferentes, e quando foi pegar o resumo do caso dela, acho que era um resumo de
um parágrafo com umas 10 linhas, jogaram no chat GPT, o chat GPT chegou no diagnóstico dela. Olha só. E isso é um estudo de caso, tá na literatura, publicado e tudo mais. Isso lá atrás, hein, gente? Estamos falando aí de pelo menos uns 3, 4 anos. Não é nem os 5, né? Então hoje o apoio ao diagnóstico é uma ferramenta muito importante, principalmente nesses casos mais difíceis, né? Sim. Mais raros, onde você tem ali, às vezes, por até não ter tanta familiaridade, não ter número de casos que permitam que você tenha um raciocínio mais assertivo, a Yala com certeza vai fazer isso. E nós estamos caminhando também para uma medicina individualizada, né? Ou seja, hoje nós costumamos prescrever uma receita, quase igual para todo mundo que tem aquela indicação. Você não individualiza, no máximo você acerta peso, né? Agora, a tendência da medicina do futuro e a utilização da IA, e modificando bastante esse mercado terapêutico, farmacológico, seria algo nesse sentido, de você começar a personalizar os tratamentos. A gente já faz muito isso na endometriose, mas a grosso modo, né? Sim. Agora, se você passa para começar a personalizar em todos os seus aspectos, você com certeza está entregando mais valor para aquele paciente e, obviamente, você está reduzindo aquelas questões indesejáveis que você tem com o tratamento e, no final de tudo, você vai reduzir custo, que é o importante, né? Hoje a gente precisa reduzir custo da atenção à saúde. Então, isso é uma dor mundial e a gente espera que a IA consiga fazer isso e não ao contrário, né? Não aumentar. Sim, sim. Gente, a gente já está há mais de uma hora aqui conversando. Caramba, já? Já. Poxa. Já. E tem muito assunto ainda, tem né? Tem muita coisa para falar ainda, né? Então, eu queria que vocês dois fizessem considerações finais sobre o tema. Podem falar, inclusive, sobre AGI e ASI também, se quiserem falar sobre vamos virar um Terminator, um Matrix aqui, ou tem jeito ainda, ou podemos também ter umas visões mais otimistas aí, então vamos começar com o Gui dessa vez, vai. Tá. O Bruno começou antes. Olha, eu tenho consumido muita literatura, não só de IA, mas que fala de informação, tecnologia de informação, sobre algoritmos, mídias sociais, políticas e ideologia, porque nada disso está dissociado, né? E quando eu vejo as cabeças mais pensantes, né, as pessoas que hoje são aquelas que deveriam estar formando opinião, e infelizmente tá só o grupo restrito de intelectuais tem acesso, não porque talvez não esteja à disponibilidade de todo mundo, mas porque não tem, por falta de interesse, eu acho. Mas aqui eu deixo a dica. Talvez o Eric Topol seja das personalidades médicas, aquele que há muito tempo já trabalha com inteligência artificial e talvez consiga ter uma visão de futuro melhor. E a visão dele é otimista em relação a isso, né? Da medicina, da inteligência artificial na medicina. Muito nesse aspecto da possibilidade do médico se tornar mais um consultor de medicina, de saúde, do que um aplicador da saúde diretamente, né? Então, eu acho que essa visão... Então, o Eric Topol lançou um livro recente, ainda não tem traduzido para o Brasil, mas está disponível na Amazon, por exemplo. E eu acho que todo médico deveria estar muito ligado. Inclusive na Ser Médico, a revista distribuída pelo CFM, tem hoje, nessa última edição, ela é quase dedicada à inteligência artificial na área de saúde. Recomendo todos os colegas aí que se debrucem, que analisem as informações que estão contidas lá com atenção. Agora, tem um autor muito famoso, inclusive, que é o Yuval Harari, que é o autor de Sapiens, autor de Homo Deus, e agora ele está com um livro que eu estou, assim, capítulo a capítulo, digerindo, esperando um pouco antes de iniciar, porque isso realmente traz reflexões muito profundas, né? E ele passeia um pouco sobre a história, porque ele é um historiador, mas ele está começando agora a chegar nas mídias sociais e na inteligência artificial. E eu acho que ele é um alerta, esse livro dele. Já no livro Homo Deus, né, ele fala um pouco do que vai ser o futuro, você perguntou disso, né? O futuro talvez seja uma mescla literal entre inteligência artificial e seres humanos. Literal em que sentido? Nós vamos começar a ser super-humanos, seres biônicos. Então, muito daquilo a gente já viu
A ficção? Na ficção, talvez se torne realidade. Já temos startups aí que estão começando a desenvolver implantes cerebrais, etc e tal. Inclusive, teve uma entrevista muito interessante aí do pesquisador de neurocientista na Roda Viva recente, o Michel Nicoleles. Nicoleles. Recomendo todos sim. que vejam essa entrevista. Ele é espetacular. Ele né? traz um overview sobre esse momento nosso. Inclusive, tem vários episódios dele, tanto no Flow Flow também. quanto no Inteligência. Sim, Ele é sim. espetacular. Né? Espetacular. Ele é um orgulho nosso, é para citar, né, personalidades. Eu acho que ele é um que a gente pode citar. Mas, voltando ao Yuval Harari, ele tem uma... Eu acho que o brilhantismo dele está na capacidade dele unir a história com o futuro. Né? Ele entender como que funciona a raça humana e para onde nós vamos. Então, talvez nós vamos realmente para essa mescla, e quem vai ter mais condição provavelmente vai se tornar seres humanos com maior capacidade, competência. O que nós vamos esbarrar naquele tópico de equidade, que é um tópico que nunca deve ser dissociado na medicina, né? A gente não adianta ter soluções maravilhosas, sendo que essas soluções ficam restritas a grupos pequenos. Mas eu acho que é isso. A gente tem em algum momento nós vamos ter a capacidade de dar um clique aqui, mudar a visão para uma visão infravermelha e começar a enxergar coisas a mais. E a gente espera só que isso tenha... Que siga com todos os cuidados necessários para que a gente consiga viver numa sociedade harmoniosa, e não que isso impulsione ao contrário, guerras, rixas, como a gente está vendo recentemente em quase todo canto do mundo. Né? Muitas vezes incentivado, né, por esses algoritmos de inteligência artificial que vêm das mídias sociais. Então, acho que a gente também tem que ter esse lado reflexivo, não só achar como oba-oba, participar diretamente dessas discussões com um olhar crítico, isento de preferências, digamos assim, ideológicas, para que a gente consiga ter uma maior clareza possível e construir um futuro bom para todo mundo aí nesse campo de AI, saúde e medicina. Legal. Você, Bruno? Bom, primeiro eu queria deixar uma dica prática, né, para os nossos colegas médicos, principalmente que estão aí nos escutando. A gente falou muito de fazer relatórios, né, para os pacientes e mandar para plano e dar para... A gente tem que tomar muito cuidado com a LGPD. Então, se for usar uma inteligência artificial aberta, podemos dizer um chat GPT normal ou um Gemini, cuidado para não colocar dados sensíveis do paciente, né? Não colocar a identificação do paciente. Você consegue fazer muito bem um relatório médico sem colocar o nome, endereço, telefone do paciente. Isso é muito importante, porque a gente já vê por aí que essas falhas acontecem. Uma vez que você joga na internet, você perdeu o controle e você pode estar sujeito depois a problemas e inclusive implicar os terceiros envolvidos em problemas também. Em relação à questão mais filosófica, eu acho que a curto e médio prazo nós vamos ter descobertas e invenções brilhantes que vão ajudar muito toda a humanidade, todo o planeta Terra. Em relação ao futuro a longo prazo, e o difícil eu acho que está em estabelecer o que é curto, médio e longo prazo, né? O Harari ele tem essa visão melhor porque ele pega essa visão transtemporal da raça humana. Eu tenho assistido muito a palestras dele também e pelo que eu entendi, ele acredita que, além dessa questão mista entre homem e inteligência artificial, homem e máquina, talvez a inteligência artificial seja a nova forma de vida mesmo, né? É um conceito filosófico, mas que vai aí no futuro predominar, né? E a dificuldade em regulamentar é devido à corrida entre os países, né? Porque, pelo que eu entendo, um país está querendo desenvolver a inteligência artificial geral antes do outro. Exatamente. E no momento em que chegar na inteligência artificial geral, essa superinteligência vai dominar o mundo rapidamente. Então não adianta o segundo lugar. O segundo lugar já não vai ter importância, porque o primeiro lugar, uma vez atingido, domina o mundo. E um não quer deixar o outro, né? Agora a gente fala mais do polo dos Estados Unidos e China, né? Um não quer deixar o outro chegar em primeiro, porque uma vez que chegar, não adianta o segundo lugar, porque esse primeiro lugar já domina tudo. Então, quero ser otimista também, mas difícil. Acho difícil, não sei como vai ser, né? Tenho meu filho hoje o João tem
7 anos, fez 7 anos essa semana passada. Fico... É leonino também. Minha exatamente. filha também é leonina. Ah, legal, legal. Fico receoso como vai ser no futuro, mas eu tenho certeza que para nós aqui, para nossa geração, os ganhos e benefícios da inteligência artificial são fantásticos e os pacientes, no final, vão conseguir se beneficiar disso, até porque a gente consegue ser mais democrático na distribuição desse conhecimento para com os pacientes, né? Sim. Então, a curto, médio prazo, eu acho que vamos ter melhorias fantásticas aí em nossas vidas, nas vidas do paciente, na assistência médica e vamos torcer para que num futuro a longo prazo o ser humano consiga aí lidar da melhor forma possível com isso também. Maravilha. Acho que tem muitas dúvidas, muitas coisas, mas acho que é isso. A gente tentar pensar no bem, né? E tentar guiar para que a gente consiga o bem. Né? Acho que isso é o mais importante e usufruir do que a gente tem de benefício hoje, como vocês falaram brilhantemente. Gente, brigadão, foi excelente. Daria para a gente fazer episódio tipo inteligência, né? Que fica 3 horas lá, 4 horas, mas sem dúvida seria muito proveitoso para todos nós. Mas vamos terminando por aqui, brigadão, já fica convite para novos episódios aqui para a gente gravar. O Gui já está comprometido. O Gui já está comprometido com mais um aqui conosco. Brigadão, Bruno, também ter vindo. Gente, obrigado por terem nos assistido até agora e fiquem ligados nos próximos episódios.